Olá pessoal, tudo bem com vocês? Márcio Ferro, e hoje venho trazer um caso real de um amigo meu, tá? Que nos tornou cliente, e a gente procurou orientar ele no que seria possível fazer para daqui para frente. Mas o caso que eu quero trazer, ele vem de encontro com algo que você vem pagando todo mês, sabe lá como, e nesse caso mesmo foi o caso dele, que aconteceu que ele, assim, pagou de qualquer jeito, que mal foi orientado, e ele jogou aí, até agora está jogando aproximadamente 80 mil reais fora, tá? E a gente vem tratar do assunto da questão de quem recolhe simples, sistema simplificado, mesmo quem é MEI, e quer se aposentar com mais do que um salário mínimo, quer se aposentar antes do tempo de contribuição, com as regras da reforma da Previdência, e sabe lá o que ele quer fazer, sabe lá o que se vai fazer, e isso pode ser o seu caso. E se esse é o seu caso, preste atenção até o final do vídeo que eu vou dar umas dicas para você economizar aí esses 80 mil reais. Com apenas 10 mil reais é possível você se aposentar com a mesma renda, no caso, se for assim, a melhor para você é um salário mínimo, só que pagando 10 mil reais. Apenas 10 mil reais você consegue ter a mesma renda de um salário mínimo e assim você economiza aí qualquer coisa próxima de 80 mil reais. Então, o que é o caso real? Uma contribuição do plano simplificado do INSS com a alíquota de 11%, que é aquele que você consegue recolher menos, que é a alíquota de 20%. Aqui no canal tem outros vídeos que eu falo sobre quanto pagar, a alíquota de qual que é o seu caso, se você é um contribuinte facultativo, obrigatório. Vai lá no canal, dá uma olhadinha nos vídeos ali que tem diversos conteúdos que eu falo bem a respeito do qual a melhor maneira de pagar, porque a pessoa quer se aposentar, mas esquece que a aposentadoria é uma somatória de um valor, de um patrimônio que você vai acumulando ao longo dos anos e que no fato do passo que você tiver o direito, você vai lá e saca o seu direito ao benefício. É uma consequência. Resumindo aqui, quem contribui à alíquota de 11% e pretende contar com tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição ou contagem recíproca do tempo de contribuição, deverá complementar a contribuição mensal, está aqui no artigo 199A do decreto novo da reforma da Previdência. Então quer dizer o seguinte, você vai hoje economizando achando que você vai se dar bem, e infelizmente não são todos os contadores que sabem disso, que o MEI ou ao recolhimento da alíquota de 11% só lhe dá direito a uma aposentadoria de salário mínimo e apenas por idade, tá? E depois, quando você vai ver, você jogou vários anos contribuindo, achando que você ia se dar bem, mas se deu mal. E é o caso desse meu amigo aqui, cliente, que aqui, voltando a falar, aqui até agora, ainda ele está com 56 anos, você vai ver no exemplo, ele ainda tem aí pelo menos uns 9 anos para continuar a contribuir, só que ele não sabe o que fazer, não sabia, eu já dei as orientações, acabei a decidir, para que ele possa salvar daqui para frente o melhor cenário possível. Então tá aqui. Ele tem uma média de um salário mínimo aproximadamente. Se somar todas as contribuições que ele já fez ao longo do tempo, ele tem aí um salário mínimo aproximadamente. Um salário mínimo, mas que ele, aqui ó, 372 meses ele contribuiu. Ele tem 31 anos de contribuição. Se eu dividir isso por meses, são 372 meses de contribuição a um salário mínimo que hoje está aí qualquer coisa próximo de R$242, que é a alíquota de 20%, ele já se pagou aqui, ó, se contribuiu 90 mil reais até hoje, com 31 anos de contribuição, 372 meses, cada mês R$242, ele tem já gasto praticamente, não é investido, porque isso não vai retornar para ele até então, por enquanto, 90 mil reais. Quando necessário, apenas 15 anos, ou seja, 180 meses de contribuição de R$60. Ele pagaria aí 10 mil reais fazendo as contas. Ele tem 56 anos, 31 anos de contribuição, nasceu aqui em janeiro de 66. Então fizemos aqui umas simulações de 4 cenários distintos, pelo teto, pelo mínimo, pelo mensal e semestral. O que eu quero aqui com isso? Salvar o que ele já pagou
Para quê? Para que se ele quiser contar esses 5 anos que ele contribuiu mal, contribuiu errado com a alíquota de 11% a salário mínimo, ele vai pagar uma multa e um juros lascado, quando que de tudo não vai valer a pena, porque ele vai complementar a um salário mínimo, sendo que o artigo da lei diz que eu posso descartar. Então, para que eu vou complementar pagando a diferença com multa e juros para descartar? Então, tem gente que é aquilo que é muito comum. Comenta aqui embaixo se você conhece alguém que faz isso, ou mesmo você faz isso, de contribuindo todo mês, contribuir, nem que seja com salário mínimo. Para que você está fazendo isso? Tá? Para quê? Por que que eu estou querendo dizer? Com apenas 15 anos de contribuição, você vai se aposentar, tá? Pode ficar tranquilo, chegou na sua idade, porque de todas as regras de transição, provável, lógico que tem que saber, cada caso é um caso, de todas que se possa ser a mais vantajosa ou que você vai vir a ser, para a maioria de todos, que será a aposentadoria por idade. Para que você vai pagar 30 anos de contribuição, sendo que você precisa de apenas 15? Ah, mas vamos voltar para o caso prático aqui, real. Se considerar que se ele pudesse ser uma empresa simples, tá? Que aí sim ele poderia contribuir a 11%, desde que fosse simples nacional, ele teria aqui, ó, ainda que contribuir por de agora, tá? 2022, até quando ele completasse a idade em janeiro de 2031, ele precisaria ter aqui, ó, 106 meses para contribuir. Se nós pegarmos esses 106 meses de contribuição pelo teto, tá? Ele vai ter acumulado 82 mil reais. É o mesmo que ele já contribuiu até hoje. Só que esses 82 mil, eles vão voltar para o cliente. Quer ver como? No exemplo anterior, ele tinha escolhido contribuir para ter um salário mínimo. Só que aqui a gente está elevando a renda dele estimadamente para R$ 4.252 e não mais um salário mínimo. Percebe que se eu pegar, ainda que eu descontar o imposto de renda dele aqui de R$ 320, que seria aqui uma renda líquida, e quando ele viesse a fazer a declaração de imposto de renda dele, na altura que ele viesse a ter lá os 65 anos, ele vai restituir isso, pode ser que ele restitua, pode ser que ele deduza, mas vamos considerando ainda pela renda líquida dele. Se eu pegar os 207 meses, o que é os 207 meses? São a expectativa de vida que ele tem de 65 anos a viver até os seus 82 anos. Ele vai ter um ganho total estimado de R$ 813 mil reais e 859, tá? E aí o que a gente tem que ver? Que se ele viver até os 92, que a gente nunca sabe, mas ele vai ter ganho mais do que ter contribuído, percebe? Aqui ele vai contribuir 82 mil para receber 813 se viver até os 82. A gente sabe que a expectativa a cada ano tem aumentado. Então esse é um exemplo clássico, tá? De que ele com 65 anos tem uma expectativa de viver 17 anos, tá? E 3 meses. Está previsto aqui, se for assim, ele viver até 2048, com idade de 82 anos, ou seja, 207 meses. Ele ter essa renda de 3.900 vezes 207 meses, ele vai ter aqui um ganho total estimado de 813 mil reais. Ainda assim, se eu descontar o que ele investiu de 82 mil reais, ele tem um retorno desse investimento de 731 mil reais. Percebe o que é fazer um planejamento de forma consciente? Ainda assim, trouxe um outro exemplo para ele, no caso também prático. Se ele ainda que se não fosse uma empresa simples, mas que se ele fizesse uma contribuição semestral de teto a 20%, daria a custar aí R$ 1.417 a cada 6 meses. Por que a cada 6 meses? Porque se ele não é empresa e ele não pode perder a qualidade segurada, se você não sabe o que é qualidade segurada, vai no canal de novo e veja lá o vídeo sobre o que eu falo sobre a qualidade segurada, que lhe garante direitos e benefícios, inclusive para se pensar a deixar a pensão por morte. Tá? Então, voltando aqui, ele tem aqui 18 meses, que seja de hoje até janeiro de 2031, contribuindo a cada 6 meses. Ele tem 18 contribuições a fazer, com base de teto de 7 mil reais, que hoje que é o salário que se rende, se paga, ninguém mais do que recebe mais do que 7.087, também não se recolhe mais sobre base de 7 mil. Tá? Teremos aqui falar R$ 25.513 de investimento projetado até ele completar os 65 anos para ter uma renda de R$ 1.867. Ainda assim, são R$ 600 a mais, ou seja, meio. Se um salário mínimo é 1.212, está falando de metade de um salário mínimo a mais, contribuindo apenas R$ 25 mil parcelados, Casas Bahia, carnezinho, parcelado até chegar aos 65 anos,
para ter uma renda de 1/3 a mais ainda do que seria um salário mínimo, ou seja, R$ 1.867. E aí aqui, no caso, ele estaria isento até do imposto de renda. E se eu pegar essa renda de 1.867 e calcular lá vezes 207 meses, ele tem um ganho total estimado de 386 mil para pagar 25. Olha a vantagem aqui, ainda que se ter um retorno desse investimento de 360 mil reais, quase 361 mil. Ele tem um retorno de um payback de 13 meses. Em um ano, isso que ele vai receber aqui, ele já paga o investimento que ele está fazendo. Tudo para salvar as contribuições erradas que ele fez. Ainda assim, eu tenho uma terceira opção, a projeção de contribuição semestral pelo salário mínimo até os 65 anos de idade, em janeiro de 2031, a mesma expectativa de viver até os 82 anos, recebendo aí 17 anos recebendo, tá? Então vamos aqui. Se pensar em semestral, contribuição semestral a 11%, tá? Uma contribuição de R$ 133. Estamos falando aqui de um investimento projetado de R$ 2.300, R$ 2.400, que são 11% sobre 18 parcelas de base de 1.212. Se tiver confuso, comenta nos comentários aqui, porque se eu não entendi, que a gente vai lá e explica nos comentários. Mas que eu estou já no terceiro slide, não quero ser redundante. Então, se a gente pegar aqui 1.212 vezes 11%, são R$ 133. R$ 133 vezes 18 meses, tá? Um total acumulado de R$ 2.400 parcelados até o dia de chegar aos 65 anos de idade, para ele vir a se aposentar e ter uma aposentadoria de R$ 1.212. Você pode perguntar, mas eu preciso de apenas 15 anos de contribuição, ele já tem 31, é verdade. O planejamento é legal até por causa disso, porque se a gente tem como planejar, a gente não vai fazer com que a pessoa contribua mais do que 15 anos, se assim for necessário, e assim for o planejamento dele, se aposentar com salário mínimo, mas que ele recolha apenas os 15 anos com base em um salário mínimo que seja, e que ele pague o mínimo possível necessário para se ter essa mesma renda mensal inicial de um salário mínimo. Só que ele já tem 31 anos, só que se ele parar de contribuir até chegar aos 65 anos, ele perde a qualidade de segurado. Perdendo a qualidade de segurado, ele pode, precisando de um benefício de auxílio-doença, auxílio-acidente, ou mesmo a pensão por morte, ele não tem direito, o cônjuge dependente não tem direito. Então a gente faz essa projeção de investimento a cada 6 meses para que ele somente mantenha a qualidade de segurado. Se você não sabe o que é a qualidade de segurado, resumidamente é o que? Você paga 31 anos de plano de saúde Sul-América, melhor de todos. O dia que você ficou doente, você não está pagando, o Sul-América vai dizer para você, olha, sinto muito, você pagou 30 anos, é verdade, só que no momento que você ficou doente, você não estava recolhendo, você não estava pagando o seu plano de saúde, o INSS, Seguro Social, é a mesma coisa. Lógico que tem algumas carências, algumas questões que são mais específicas, mas vai lá no vídeo da qualidade segurada que eu explico melhor sobre o que quero dizer. Então, nesse caso aqui, ainda assim, se ele contribuir sobre R$ 2.400, ele tem um retorno de investimento de R$ 250 mil. Percebe a importância de continuar a contribuir? Outra projeção de aqui também temos aqui, ele pediu aqui para nós nem tanto ao teto de R$ 7 mil, que custaria para ele qualquer coisa próximo de R$ 1.400, se fosse a 20%. E se fazendo a R$ 3.500, ainda que assim a 11%, salário de contribuição a R$ 3.500, ou seja, a gente tem um teto máximo de 7 mil, um salário mínimo de 1.200. Se a gente pegar a média aí de 1.000 para 7 mil, a gente está falando aí de R$ 3.500, essa é a média do salário de contribuição que a gente simulou aqui para ele fazer. Então a gente está falando aqui de uma contribuição de investimento de R$ 40 mil para ter uma renda de 2.100, praticamente R$ 1.000 a mais todo mês para um investimento de R$ 40 mil, para ter uma renda de 2.085, aqui dá um imposto de renda de R$ 14. Se pegarmos essa renda de 2.085 já líquida, multiplicarmos sobre a expectativa de 207 meses que ele está a viver até os 82, ele tem aqui um retorno, um ganho total estimado de R$ 431 mil e um ROI de R$ 390 mil e um payback de 19 meses. Vamos para outra tabela aqui que vai ficar bastante exemplificativa, que é a comparação de cada cenário. Vai ficar talvez assim mais claro para a gente poder comparar ao cenário que possa vir a ser uma solução. Então vamos aqui, ó, data de aposentadoria, todas elas para janeiro de 2031, porque no caso dele vai se dar mesmo uma aposentadoria por idade, todas elas para o futuro. E aqui há um salário de adimplir da base de salário. O que é a base de salário? Se você recebe um salário, se você é um assalariado, todo o seu salário ele tem uma base de que seja ela 7 mil, 10 mil, 14 mil,
Essa é a base no teto máximo que se pode descontar de INSS. Se for a 11%, que pode vir a ser ele um cenário de uma empresa simples nacional, ele vai ter aqui o investimento projetado de 82 mil, uma renda de 4.253, ela renda líquida de 3.931. Então a gente passa para uma outra opção aqui deles pagar a cada 6 meses a mesma base de teto. Ele vai investir 25 mil, tá? Se comparado aos 82, né? Aqui temos aqui qualquer coisa aí próximo, um pouquinho mais de 50 mil reais a mais, só que a renda dele é 1.867, comparado a 4.200, está bem abaixo, né? Do que ele poderia vir a ter direito. Então, quer dizer, o INSS é uma oportunidade de uma renda de fazer. Até eu recebi um cliente essa semana que ele teve a contribuição feita pela uma irmã. Ele morava no Japão, perceba como é que são as coisas. E ela pôde ter feito essa contribuição para o irmão, para que quando o irmão tivesse direito, ela recebesse essa aposentadoria para ele, mas só que ela recebesse a aposentadoria dele para ela. Olha que oportunidade de negócio que também pode pensar se fazer. Lógico, tem todo um planejamento específico, mas que tudo é uma opção de como a pessoa vê a coisa. Infelizmente, muitos brasileiros ainda veem INSS como um peso, como um fardo, como que vai quebrar, como que não compensa, como não vale a pena. Veja só o lado negativo. Se você olhar como uma oportunidade de negócio, você pode se dar bem. Voltando aqui no exemplo, tá? Temos aqui uma contribuição semestral de salário mínimo para ter um investimento de R$ 2.400, uma renda de 1.200, nesse caso aquele que eu expliquei, a questão dele somente não perder a qualidade de segurado. Ainda assim, ele tem aqui um retorno de 250 mil, e se fazer uma base de 3.500, vai dar aqui um investimento de 40 mil, um salário de renda de 2.100, líquido de 2.085 e um retorno de 431 mil reais. Então, comenta comigo aqui, o que você faria se tivesse nesse caso aqui? Ele já tem mais de 31 anos, você já tem mais, você pode muito bem ser o seu caso. Você tendo aqui 31 anos, ainda aqui com 56 anos de idade, você não tem direito de se aposentar agora. O que você faria daqui para frente? Com que salário de contribuição você contribuiria? Ou que será que você já não pagou demais? Você pensar que você já pagou demais e não vou mais pagar, e você vai achar que você vai ter direito, e pode acontecer de você precisar e não ter direito depois de deixar uma pensão, um auxílio doença, um acidente. O que você faria nesse caso aqui? Você já tem 31 anos, 60% dessas contribuições vão ser descartadas, quer dizer que como se você não tivesse pago, literalmente, só vão ser aproveitados apenas 15 anos de contribuição com base de salário mínimo. E o que você faria? Comenta aqui. Vou esperar você comentar e agora eu vou dar uma dica de ouro para você e que pode servir para você, pode servir para a sua esposa, para seu amigo, sua amiga, seu parente. Tá, comentou? Legal. Então o que você faria? Tem uma opção aqui. Se você quer se aposentar mesmo com salário mínimo e já deu o que tinha que dar, já tem minimamente seus 15 anos, ou precisa de ter no mínimo os 15 anos, vai para uma MEI 5%, recolhe R$60 todo mês, 15 anos, que é o que é necessário, você vai ter contribuído qualquer coisa próxima de 10 mil, já tinha falado lá atrás, se você não lembra, e que não é necessário você pagar todos os 35 anos de contribuição com base em um salário mínimo para ter uma aposentadoria de salário mínimo. Você economiza aí todo esse tempo, todo esse dinheiro. E se isso fez sentido para você, dá o seu like. Se você conhece alguém que precisa saber disso, compartilhe esse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Falou, pessoal? Então é isso. Por hoje ficamos por aqui. Um forte abraço. Tchau.